De um lado, o titã alfa Godzilla. Do outro lado, o seu arqui-inimigo King Ghidorah. Como foi que essa rivalidade nasceu e como foi que ela terminou? Bora acompanhar esse vídeo, porque essa rivalidade tem muita história. Galera, não é de hoje que Godzilla e King Ghidorah se odeiam mortalmente. A rivalidade dos dois vai muito além da rivalidade entre Godzilla e Kong. Eu já falei em um vídeo que o Kong muito mais se inspirou no Godzilla do que realmente odiava ele e queria a morte dele. A rivalidade entre Godzilla e Kong é muito parecida com a rivalidade entre Goku e Vegeta. Enquanto a rivalidade entre Godzilla e King Ghidorah é mais parecida com a rivalidade entre Goku e Freeza. Os dois se odeiam mortalmente. Eles não querem apenas o posto do outro, eles querem o outro morto. E por que que isso acontece? A gente tem a resposta oficial para tudo? É o que vocês vão ver depois que vocês mandarem o like e se inscreverem no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo os nossos vídeos, beleza? Eu conto com a colaboração de vocês porque tá chegando muito mais vídeos sobre o Monstruverso, beleza? Valeu, galera! Sem vocês a gente não é nada. Então, bora pro vídeo. Galera, não existe uma explicação oficial dentro do Monstruverso de quais são as reais motivações do King Ghidorah. Só que tem algumas coisas que o filme Godzilla Rei dos Monstros entrega que meio que explica certos comportamentos do King Ghidorah. Ao contrário do Godzilla, o King Ghidorah, sim, odeia a raça humana. Ele odeia o modelo de civilização. Nas próprias escrituras nas paredes que mostram uma guerra entre o Godzilla e o King Ghidorah, tem também algumas escrituras que mostram que a humanidade enfrentou o King Ghidorah usando flechas e lanças. Então não é de agora que o King Ghidorah apronta contra a humanidade. Só que uma coisa interessante que o filme Godzilla Rei dos Monstros mostrou é que o King Ghidorah não é nativo do planeta Terra. Ele veio do espaço. Originalmente, segundo o King Ghidorah original da Torre, o King Ghidorah exterminou a população do planeta Vênus e depois veio para a Terra para fazer a mesma coisa. Então a gente não pode nem dizer que o King Ghidorah realmente veio de Vênus. O que se sabe é que em algum momento da história ele esteve em Vênus e eliminou a população e depois voltou seus olhos para a Terra. Então, independente de onde ele veio, se ele veio de Vênus ou não, o que se sabe é que ele odeia o modelo de civilização que ele viu na Terra e que provavelmente ele também viu. Provavelmente no passado dele, quando ele ainda era um King Ghidorahzinho, ele deveria ser um titã, assim como o Godzilla é na Terra, só que no planeta natal dele, que mais uma vez insisto em dizer que a gente não sabe qual é. Só que em algum momento da sua história, que talvez seja mais antiga do que a história do próprio Godzilla, essa civilização que ele protegia da mesma forma que o Godzilla protege a humanidade, traiu ele. Traiu ele da mesma forma que o Godzilla também foi traído pela humanidade. E eu vou mostrar isso. Chegou o momento em que a paciência do King Ghidorah se esgotou, então ele mesmo destruiu essa civilização do planeta natal dele. Quando ele chegou em Vênus, ele deve ter visto a mesma coisa, o mesmo modelo de sociedade. Então ele sabia que era questão de tempo até que essa sociedade traísse ele e se voltasse contra ele. Então, ele também exterminou a população do planeta Vênus, até que ele voltou seus olhos para a Terra. Quando ele chegou no planeta Terra, ele viu também um modelo de civilização parecido. E aí não teve jeito. King Ghidorah, mais uma vez, atentou contra a humanidade. Só que dessa vez a humanidade estava preparada. Afinal, eles tinham os dois titãs alfas que protegiam o planeta, Godzilla e Mothra. Godzilla e Mothra lutaram lado a lado com King Ghidorah.
Claro que o King Ghidorah com certeza usou o rugido alfa dele para chamar alguns titãs pro lado dele, da mesma forma que ele fez com o Rodan em Godzilla Rei dos Monstros. A guerra foi intensa, óbvio. Provavelmente alguns titãs morreram e aquilo lá, aos olhos dos seres humanos que viviam nessa época, deve ter sido um verdadeiro Ragnarok. É como se os deuses estivessem se degladiando. Agora pensa esse tipo de evento numa época em que não existia tecnologia, não existia registro. Pô, para eles aquilo lá era um Ragnarok de verdade. Só que King Ghidorah foi derrotado. E ele foi muito mais do que derrotado. Ele foi humilhado por Godzilla. E por que eu digo isso? Porque a gente percebe no filme Godzilla Rei dos Monstros que todos os titãs do planeta estavam hibernando em continentes próximos à civilização. Godzilla sabia que eles eram, de certa forma, inofensivos enquanto eles estivessem hibernando. Mas King Ghidorah não. King Ghidorah foi colocado em hibernação no local mais isolado do planeta, na Antártida. Ele não foi só colocado em sono, ele foi congelado. E eu acredito que o Godzilla ordenou que a própria esquila congelasse o King Ghidorah. King Ghidorah foi moralmente derrotado por Godzilla naquele momento, há milhares de anos atrás. É claro, né? O Godzilla ele teve a ajuda da Mothra. Então a primeira luta dele contra o King Ghidorah com certeza foi mais fácil do que a segunda luta. Mas o importante aqui é que vocês entendam que o King Ghidorah passou milhares de anos amargurando essa derrota, porque ele viu o seu próprio planeta ser devastado pelos abusos da civilização. Aí ele chega na Terra, vê aquela civilização e, obviamente, ele não quer que essa civilização faça com o planeta Terra o mesmo que a civilização do planeta dele fez com o seu planeta natal. King Ghidorah apareceu lá como se fosse um controle de praga. E galera, pensa direito, a humanidade se comporta ou não como uma praga? A civilização vai num lugar, destrói tudo e aí vai para outro e repete esse processo. A humanidade tem sim um comportamento de praga. E o King Ghidorah quer eliminar essa praga porque essa praga no passado traiu ele, tentou eliminar ele. E o que é mais incrível é que o Godzilla também foi traído pela humanidade. Pensa direito, quantas vezes a humanidade tentou matar o Godzilla? Ele foi uma vítima da Tsar Bomb durante a Guerra Fria, ele foi vítima do Oxygen Destroyer em Godzilla Rei dos Monstros e ele foi vítima do Mechagodzilla. Então a verdade é que o Godzilla está tendo muita paciência com a humanidade. Ele quase morreu 3 vezes por culpa de cagadas da humanidade. Então você para e pensa, quem é que tá certo nessa história? Será o King Ghidorah que quer eliminar essas pragas? Ou será o Godzilla que simplesmente tolera a humanidade mesmo quando ela atenta contra a sua própria vida? Só que, obviamente, a rivalidade entre os dois não acabou aí, porque a gente sabe que aquele grupo ecoterrorista do Alan Jonah libertou o King Ghidorah e utilizou o Orca, né, que é aquele mecanismo que emite a frequência dos titãs, para acordar o King Ghidorah e mais uma vez incitar uma guerra entre os titãs. Ou seja, mais uma vez, King Ghidorah está solto e pronto para desafiar Godzilla para o posto de Rei dos Monstros, mas ele não teria como chamar os outros titãs sem antes desafiar o seu maior rival. Com King Ghidorah despertado, obviamente Godzilla sentiu a presença dele e foi atrás dele para mais um confronto. Na primeira luta, Godzilla tomou porrada. Não tem como negar isso. King Ghidorah estava no auge da forma dele e não deu para o Godzilla. Godzilla foi valente, ele brigou bem, mas King Ghidorah levou essa luta. E o que é interessante nesse encontro dos dois é que antes deles caírem na porrada, um rugiu para o outro. Um tentou submeter o outro à posição de beta, mas obviamente nenhum dos dois cedeu. Aquilo seria resolvido sim
na porrada. Só um deles poderia sobreviver de fato, o que não acontece na rivalidade entre Godzilla e Kong. E o que é incrível é que a gente vê todos os comportamentos nessa cena. Quando Godzilla aparece e dá uma encarada no King Ghidorah, o King Ghidorah, ele se intimida sim, tanto que ele dá um passo para trás. Ele dá um passo para trás e logo depois ele ruge de volta pro Godzilla. Ou seja, ele tá reconhecendo o Godzilla ali como o cara que colocou ele para dormir no passado. Eu acho que a grande decadência do Titã Alpha é você se submeter a outro Alpha. E o Godzilla fez isso. Ele fez o King Ghidorah hibernar. Só que ele mandou a esquila congelar ele. O King Ghidorah foi completamente humilhado pelo Godzilla no passado. E agora ele tá completamente pé da vida com o Godzilla. Quando eles lutam, o Godzilla leva pior. Aí, o que acontece? King Ghidorah voa pro continente e Godzilla vai atrás dele. Os dois começam a lutar de novo, dessa vez embaixo d'água. Godzilla consegue arrancar uma das cabeças do King Ghidorah. Só que, como eu falei, a humanidade traiu o Godzilla e jogou uma bomba destruidora de oxigênio nele, para que os dois morressem. Godzilla ficou em estado catatônico, ficou à beira da morte, enquanto King Ghidorah agora estaria solto e pronto para exterminar a humanidade, fazendo com que todos os titãs do mundo destruíssem qualquer traço da civilização. Sentindo que Godzilla estava fraco, estava à beira da morte, Mothra aparece e usa a poeira das asas dela para dar forças para o Godzilla poder se recarregar. E é interessante que o brilho das asas da Mothra se parece muito com o brilho das placas dorsais do Godzilla, o que me leva a crer que a Mothra é abastecida com a mesma fonte de energia que está lá na Terra Oca. E é por isso que a Mothra é um tipo de fêmea do Godzilla. Por mais bizarro que seja estranho pensar que a Mothra é a fêmea do Godzilla, a gente tem que lembrar que essa relação amorosa é um traço evolutivo muito recente. Então faz sentido dizer que Mothra e Godzilla são um casal, porque afinal de contas é uma relação simbiótica. É um ajudando o outro em prol da sobrevivência dos dois. Então, a poeira que a Mothra estava jogando no mar eram exatamente resquícios daquela fonte de energia lá da Terra Oca, que deixa o Godzilla mais forte. Isso faz com que o Godzilla consiga se rastejar para aquele templo onde ele estaria se recarregando com a radiação. Mas é claro que isso levaria muito tempo. Então as pessoas boas da humanidade ajudaram Godzilla a se reerguer. Deram a ele uma ogiva nuclear para que ele se recarregasse e assim estivesse mais uma vez pronto para enfim lutar contra King Ghidorah. King Ghidorah agora está no posto de rei dos monstros. Ele é o novo rei do planeta. E agora cabe a Godzilla destronar o rei. Mais uma vez a luta acontece. Dessa vez, King Ghidorah tem a ajuda de Rodan. Então Mothra luta contra Rodan e Godzilla luta contra King Ghidorah. Mothra consegue derrotar Rodan, só que se machuca muito no processo. King Ghidorah mais uma vez coloca Godzilla no chão, deixa ele muito machucado. Em resposta a isso, Mothra se coloca na frente de Godzilla para protegê-lo e voa de encontro a King Ghidorah, meio que prevendo o que estaria prestes a acontecer. King Ghidorah mata Mothra, mata a fêmea de Godzilla. Só que com a morte de Mothra, os restos do corpo dela, que lembrando, tem resquícios daquele minério radioativo que está na Terra Oca, cai sobre Godzilla. E ao mesmo tempo em que isso acontece, a Doutora Emma usa o Orca para chamar a atenção de King Ghidorah. King Ghidorah vai atrás do carro aonde a Doutora Emma está. Ela deixa Godzilla para trás para seguir o carro. E por que que isso acontece? Porque o grande objetivo de King Ghidorah era eliminar a humanidade. E naquele momento, a Doutora Emma tinha o Orca
O Orca possui o mesmo poder que o chamado Alpha, que o rugido Alpha de um titã. Então, o King Ghidorah, naquele momento, reconheceu a Doutora Emma como se fosse a humana Alpha. Ele queria eliminar a Doutora Emma porque ele achava que eliminando ela, ele eliminaria a humanidade, porque a humanidade não teria mais o seu Alpha para guiá-lo. É por isso que ele larga o Godzilla e vai atrás da Doutora Emma. Ela sabia desse comportamento, ela sabia que ele seria atraído pelo chamado Alpha. No momento em que o King Ghidorah se coloca acima da Doutora Emma e olha nos olhos dela, é como se o King Ghidorah estivesse reivindicando para ele o posto de rei do planeta. É como se ele olhasse para a humanidade e falasse: vocês estão mortos. Tanto que a doutora Emma Russell responde como? Ela responde dizendo: vida longa ao rei. Ela se entregou. Ela que havia assumido para si o posto de humana alfa, se entregou a King Ghidorah, que agora está no topo do mundo. Só que ele não contava que o sacrifício de Mothra fizesse com que Godzilla se levantasse mais poderoso do que em qualquer outro momento de sua história. Cara, Godzilla estava possesso. King Ghidorah chega na casa dele, faz uma bagunça, ataca as pessoas que vivem na casa dele, dá uma surra nele, mata a namorada dele. Então, pensa o quão emputecido Godzilla está. Godzilla tá uma fera, agora ele tá imparável. E agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada detalhe dessa cena final. O Godzilla causa uma explosão nuclear que a primeira coisa que faz é desintegrar as asas do King Ghidorah. A segunda coisa que ele faz é desintegrar 2 das 3 cabeças do King Ghidorah. Depois disso, ele pisa no King Ghidorah, fazendo com que apenas uma das cabeças dele sobre, para depois desintegrar completamente essa última cabeça. E depois, muitos anos depois, Godzilla é desafiado pelo Mechagodzilla, que nada mais é do que um robô com a alma de King Ghidorah. Então, amarra essa cena final com a luta final de Godzilla contra Mechagodzilla. Vocês percebem como que o Godzilla estava emputecido, como que ele estava furioso com King Ghidorah? Ele não queria só matar o King Ghidorah, ele queria descascar o King Ghidorah aos poucos. Pensem da seguinte forma: o que faz do King Ghidorah um titã especial diferente dos outros? Primeiro, ele voa. Segundo, ele tem 3 cabeças. Então percebam como que o Godzilla foi descascando aos poucos, eliminando aos poucos, tirando do King Ghidorah tudo de especial que ele tem. A primeira coisa que ele faz é tirar as asas de King Ghidorah. A segunda coisa é tirar 2 das 3 cabeças dele, resumindo ele a um titã com apenas uma cabeça, como qualquer outro titã do planeta. E enfim, Godzilla pisa em King Ghidorah da mesma forma que ele faz para submeter aqueles titãs mais hostis, aqueles titãs que oferecem resistência. Ele pisou no Kong, ele pisou no Tiamat, ele pisou em King Ghidorah. Godzilla humilhou King Ghidorah ao ponto de King Ghidorah ser reduzido à sua alma, que foi eliminada quando Mechagodzilla foi destruído por Kong. Galera, essa rivalidade é muito maior do que a rivalidade entre Godzilla e Kong. Essa rivalidade tem muita história. Olhando ela mais detalhadamente, a gente percebe as ambições dos dois. A gente percebe o quanto um é o completo oposto do outro. Godzilla é como se fosse um deus, enquanto King Ghidorah é como se fosse o anjo caído. Afinal, ele veio do espaço, batendo asas,
como um anjo caído, como o próprio diabo. Cabe a Deus eliminar o diabo, e foi isso que Godzilla fez. Ele deu fim a uma rivalidade histórica. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, manda o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho para gravar. Esse vídeo tá grande pra caramba, então eu preciso muito da ajuda de vocês para mostrar esse vídeo para os amigos de vocês, beleza? Vamos chegar a 30 mil inscritos, que com muita força de vontade, determinação e, por que não, fé, a gente vai chegar nessa marca de 30 mil inscritos. E a partir dali, o céu é o limite. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Falou!